para um viver santo, instruído pelo mapa. A mapa é a palavra de Deus, que nos traz a vida, a vitória, a esperança e aumenta a nossa fé cada vez mais. Ao vermos as histórias dos heróis da fé, ao ver os milagres que Cristo nos deixou. E hoje nós vamos aprender sobre o viver santo, viver em Cristo Jesus. Olá, eu me chamo Edeane e aqui nós aprendemos juntos a palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar um pouco do livro de Colossenses 3, Instrução para um Viver Santo. Então, se você puder, já pega a tua Bíblia e acompanha aqui comigo para nós juntas aprendermos. No primeiro diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida em Cristo Jesus. Aqui ele está nos exortando a gente pensar somente nas coisas do alto, para que nós possamos ter ainda mais essa intimidade e conexão com Deus. Eu vou estar trazendo aqui um exemplo, lá no livro de Mateus 6:33, que vai nos dizer assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Então aqui já temos um exemplo de que nós primeiramente devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas nos serão acrescentadas, assim como as aves não passam necessidades, nem as aves, nem os animais, porque Deus supreme tudo aquilo que elas precisam. Assim também somos nós. E quando nós pensamos somente nas coisas do alto, é quando a gente pensa somente nas coisas de Deus. Então é para nós estarmos com os nossos pensamentos ligados em Cristo Jesus. Quando diz que a nossa vida está escondida em Cristo, diz que nós estamos protegidos por Cristo Jesus. Nós somos um povo eleito que Deus nos protege todos os dias. Nossa vida está escondida em quem? Em Cristo Jesus. O quarto vai nos dizer assim: quando Cristo, que é a vida, for manifestado em vocês, serão manifestados com Ele em glória. Assim façam tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: a ira, a indignação, a maledicência e a linguagem indecente no falar. Então aqui ele está nos exortando ao quê? A deixar todas as coisas para trás, como a Bíblia diz. Quando a gente desce as águas, nova criatura somos. Então tudo que pertence ao nosso passado fica morto. Nada provém vir para o nosso presente, para a nossa nova vida com Cristo Jesus. Aqui ele já deixa um exemplo bem claro, que é da paixão, da luxúria, dos pensamentos maus, dos desejos impuros, da ganância. Então, Paulo aqui ele já nos deixa um exemplo bem claro do que nós devemos deixar. Também a linguagem, gente. Tem muita gente que mesmo na igreja, tendo décadas de igreja, costuma falar algumas palavras torpes. Se você ainda não deixou esses costumes, pense, toda vez que você falar ela, você vai meditar no versículo da Bíblia, ou você vai se pedir perdão para Deus toda vez que você falar aquelas palavras, até que você consiga se livrar disso. Porque não tem como você falar uma bênção de Deus e você, pouca hora depois, você falar uma palavra torpe. Não dá, tem que ser santo, santo. Não que a gente seja como Cristo, mas a gente busca a santidade em Cristo, porque Cristo é santo e Cristo habita dentro de nós. E não tem como um santo habitar dentro de um impuro, de um imundo. Então aqui eu vou estar também trazendo no livro de Romanos 6:4, nos diz assim:
Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Amém? Então, assim, meus irmãos, assim como a gente é sepultado com Cristo Jesus, a gente recebe uma vida nova. A gente tem que ter uma vida nova, uma vida de intimidade com Deus. E todo aquele que se entregou a Jesus Cristo se entregou de novo. Então nós nos entregamos a Cristo, a gente nasce novamente. A gente tem uma nova vida, porque a Edeane do passado já não existe mais, mas sim uma Edeane que tem uma caminhada com Cristo Jesus, que tem testemunhos para dar, tanto na cura, tanto na libertação. Então, sim, nós somos um povo escolhido por Deus, porque não sou eu que escolhi andar com Cristo, mas foi Ele quem escolheu que eu fosse andar com Ele. Quando eu aceito Jesus, não, nós não aceitamos Jesus. Jesus nos aceita, porque nós somos pecadores miseráveis que vivemos num lamaçal de pecado. E por a sua graça, sua misericórdia infinita, nós somos remidos, porque o sangue de Cristo escorreu lá naquela cruz do Calvário para perdoar todos os nossos pecados, para que nós hoje pudéssemos estar vivos, para que nós hoje pudéssemos viver. E não é um fardo falar do amor de Jesus. Por ao contrário, é bênção falar do amor daquele que se entregou por nós, daquele que morreu por nós, para que nós possamos ter vida, vida e abundância. Não busque as coisas deste mundo, mas busque as coisas dos céus, daquele que se entregou por você. Glória a Deus. Dando continuidade aqui na nossa leitura, glória a Deus. 8 em diante vai dizer assim: mas agora abandonem todas estas coisas, a ira, a indignação, a maledicência, a indecência no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. E nessa vida nova já não há diferença entre grego e judeu, circuncioso e incircuncioso, bárbaro e citra, no livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Então, quando a gente abandona todas as coisas dos nossos passados, até mesmo o nosso jeito de falar, Cristo está em nós. Não há diferença se eu sou preta, se tu é branco. Não há diferença de qual ou de quem é, se é enfermo, se não é. Todos somos iguais e todos estamos em Cristo Jesus. Não fique pensando você, não, eu sou diferente de fulano. Não, você é igual para Deus. Você é igual, as pessoas te veem diferente, mas Deus te vê com um olhar só. Sabe por quê? Porque Ele é Pai. E Pai, o seu filho pode ser um filho pior do mundo, mas Ele sempre vai olhar e vai dizer assim: o meu filho, ele é bom. O meu filho, ele é lindo. O meu filho, ele é abençoado. Porque é assim que um pai vê um filho. Um pai jamais vai olhar para um filho com desprezo. Isso pode ser só uma vez momentâneo, mas segundos depois ele já se esquece. Sabe por quê? Porque o amor é verdadeiro. E o amor de Deus que Deus tem por nós, ele é ágape. Sabe o que é ágape? É o amor fraternal. É o amor de pai e de filho. Não é um amor de amigo, não é um amor de esposa, não é um amor de parente, não. É um amor de pai. Porque Ele é o nosso pai. E nós temos que andar como o nosso pai nos instrui na tua palavra. Porque Ele é santo e todos que estão neles também são santos. Porque nova criaturas é. Porque remidos estão na palavra do Senhor Jesus. E aqui vai nos dizer assim: nessa nova vida, não é aqui. 12. Portanto, todo povo escolhido de Deus, santo, amado,
Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habitem ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe-se uns aos outros, como toda sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, com graça, gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, sejam a palavra ou em ação, façam no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graça a Deus Pai. Então aqui já nos diz, fala do amor, fala da paciência, fala do perdão, fala de quê? Fala do elo perfeito. Fala como tu deve viver. Fala da forma que tu deve se expressar. Você tem que fazer, seja em palavras ou seja em ação, em nome do Senhor. Isso é algo que eu aprendi lendo a Bíblia, que eu não sabia ler a Bíblia. Se eu disser para você que eu sabia ler a Bíblia, eu não sabia ler a Bíblia. Mas eu procurava sempre ler a Bíblia. Eu nem uma Bíblia tinha, eu lia do meu marido, que na época era meu namorado. E eu li a Bíblia dele e assim eu fui aprendendo. Eu aprendi a colocar Deus em todas as coisas que eu fazia. E eu faço isso até hoje porque Deus, ele teve graça de uma pessoa que mal o conhecia, de uma pessoa que nem sabia do tanto que ele podia fazer. Deus fez na minha vida. Na minha vida. Então aqui, ó, tudo que façamos dando graça a Deus Pai. Eu vou estar trazendo aqui também no livro de Hebreus, Hebreus 12, 1, que diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos para a perseverança, a corrida que nos é proposta. E tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumidor da nossa fé. Então aqui, ó, que nós possamos mais uma vez fugir daquilo que do pecado, porque é algo assim, gente, que a gente luta todos os dias. É algo que a gente vai cravar uma batalha ali todos os dias. As distrações dos dias atuais, elas são muitas. E se a gente não tiver discernimento espiritual, a gente acaba deixando o nosso momento importante com Deus de lado. A gente acaba deixando a nossa vida espiritual de lado e a gente passa a agradar somente a nossa carne. Portanto, a gente tem que ter o que? Os nossos olhos fitos em Cristo Jesus, que é o nosso autor da nossa fé. E a gente tem que estar ligado com Cristo. Lá no livro de Efésios 6, no 10 diz assim, ó, que revestivos de toda a armadura de Deus. Colocar o evangelho, né? Calçar o sapato do evangelho e o capacete da salvação. Principalmente a gente tem que blindar. Blindar o quê? Não é o nosso coração, não, é isso aqui, é a nossa mente. Porque tudo vai começar daqui, vai descer para cá e vai contaminar todo o resto. A Bíblia também nos diz que o nosso olho, se ele for bom, todo o nosso corpo é bom. O que o seu olho tem visto ultimamente? O que o teu olho tem olhado ultimamente? Não deixe, não se contamine. Você é um escolhido, você é uma escolhida de Deus. Nós fomos chamados para um viver transformado em Cristo Jesus. Essa palavra aqui, ó, ela é vida, ela é eficaz, ela é a água que jorra da fonte e você jamais terá sede. Como aquela mulher samaritana quando encontrou Cristo lá na fonte, ele pediu um pouco de água. Isso daqui, ó, é a água que transborda dentro de nós todos os dias para que nós não venhamos sentirmos sede. Amém, meus queridos irmãos? E para finalizar aqui,
E uma vida verdadeira a gente só encontra em Cristo Jesus, quando a gente despreza a palavra de Deus. A sua presença, ela afasta de nós. Então nós temos que ter este momento de intimidade. Acorde, agradeça a Deus, mesmo que a sua oração seja curta. Às vezes eu saio de casa orando, porque às vezes eu acordo em cima da hora. Eu saio de casa orando, eu oro no ônibus, e quando eu chego no meu trabalho, eu oro novamente. Porque é um revestir, é um momento que você tem com Deus ali. Seu primeiro contato com Deus pela manhã é a sua oração. Se tu gosta de fazer teu devocional de manhã, faça antes de sair de casa. Eu geralmente faço à noite, mas cada um tem o seu momento específico. Então, meus irmãos, é a gente continuar vivendo na obediência, é a gente continuar a viver na obediência com Cristo Jesus. Devemos ser imitadores de Cristo Jesus. Seja um imitador de Cristo. Amém? E este foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E se você chegou até aqui, não esquece, deixa o seu joinha, comenta, compartilha com pessoas que precisam ouvir esta palavra. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal e vem fazer parte dessa linda jornada de um momento com Deus.